Olá, hoje nós vamos falar de duas técnicas da medicina integrativa que ajudam no tratamento da dor, principalmente daquela dor que a medicina tradicional não consegue saber a causa, né? A gente sabe que tem muitos fatores emocionais que influenciam nas dores físicas do nosso corpo. Então, como buscar essas alternativas? Hoje o nosso convidado é o biomédico Everton Luiz. Nós vamos falar sobre massoterapia, especificamente ozonioterapia. Everton, obrigada por você ter aceito esse convite para esse bate-papo aqui. Eu que agradeço estar aqui. Bom, eu queria primeiro que você contasse um pouquinho a sua história na biomedicina. Como que você escolheu, como que você foi atrás e acabou encontrando, né, essa linha aí de práticas integrativas. Eu comecei na área de saúde muito cedo, né? Isso já vem de família, que a família da parte de pai toda ela é farmacêutica. E então eu comecei a trabalhar em uma farmácia hospitalar. Depois disso foi surgindo a oportunidade de avançar nos estudos. Encontrei a biomedicina, que na época era bem prático, né? Era mais fácil da gente poder entrar na área de saúde. E com isso eu me especializei na área de imaginologia. Então sou especialista em imagem e trabalhei muito tempo com ressonância magnética. E na ressonância magnética eu atendia muitos pacientes que eles tinham muita dor, porém os exames davam normais. Então eu comecei a estudar e busquei outras opções para poder dar um diagnóstico para esses pacientes, que foi quando a gente, depois de vários anos de estudo, né, descobrimos a relação entre a dor física e a dor emocional, como a dor emocional sendo a principal causa das dores físicas. E que a medicina tradicional muitas vezes não consegue identificar, né? A gente vê assim, tem até meme na internet. Eu vi recentemente não sei se você viu, que divulgam muito a pessoa assim, acabada, né? Até com olheira, o médico olhando o resultado dos exames falando, você não tem nada, você está ótima, né? É bem por aí, né? Assim, quais são assim as dores que você, assim, as maiores reclamações que você atende? O que nós temos muito na clínica hoje, que são assim, o carro-chefe de dor, vamos dizer assim, é coluna e joelho. Isso é recorde. Isso, todos os dias nós temos atendimentos nessas regiões. Temos pacientes com reclamações nessas regiões. E assim, a gente falou aqui, a gente escolheu aí duas técnicas, você trabalha com várias, né? Sim. É a massoterapia e a ozonioterapia. O que é cada uma? O que é a masso e o que é a ozonioterapia? A massoterapia existem várias técnicas que podem ser inclusas dentro da massoterapia, né? Muitas pessoas falam que é massagem, porém a massoterapia não é só massagem. Tá? Porque massagem nada mais é do que algumas técnicas de massagear o corpo, de só toque, relaxar, né? Isso aí, de toque no corpo. E a massoterapia não. A massoterapia ela já vem para tratar algumas patologias que essas pessoas podem ter. E aí a ozônio. Isso, e a ozonoterapia é um pouco mais complexa, né? Qualquer pessoa pode fazer ozonoterapia? Pode, porém não é recomendável. Por quê? Porque a gente precisa ter um estudo um pouco mais avançado sobre a anatomia corporal, até mesmo porque a ozonoterapia a gente pode usar agulhas, né? Algumas injeções na forma de aplicação. Tá? Sim. A ozonoterapia já existe o gás ozônio, né? Porém não é esse ozônio que a gente usa para a medicina. Tá? No tratamento medicinal, nós temos um oxigênio medicinal e temos um aparelho que ele dá uma descarga elétrica de em média 15 mil volts. Né? Então, o que ele faz? Ele pega o oxigênio e três átomos de oxigênio e transforma ele numa molécula de ozônio. Então, o ozônio é conhecido como O3, que eles são por concentração. Então, ele tem concentração de 1 até a concentração de 100. É como se ele fosse 1 miligrama de um medicamento. Tá? E essa concentração ela é específica para cada patologia. Sim. Então, assim, em que situações seriam indicadas a ozonioterapia? Que acho que certamente você deve fazer toda uma investigação primeiro, né? Mas tem, assim, situações pontuais que você diz, não, essa aqui funciona, é bom mesmo? Hoje, ozônio trata mais de 250 doenças. Nossa. Temos mais de 15 mil artigos publicados, tá? Com notas positivas para a ozonoterapia. Hoje a gente consegue tratar a ozonoterapia desde uma lesão muscular, rompimento, cicatrização de feridas, tratamentos intestinais,
colite, a gente trata doenças respiratórias, doenças alérgicas, tratamos síndromes metabólicas, né, vamos dizer assim, conseguimos tratar o emagrecimento, conseguimos tratar cirrose hepática. Nossa. Então, assim, hoje o ozônio está totalmente incluso dentro de quase todas as patologias que a gente consegue encontrar no dia a dia. Nossa, eu não fazia ideia, assim, quanto, né? E, assim, que situação não é indicada, é contraindicado realmente a ozonioterapia? A ozonoterapia ela é contraindicada em casos de inalação, né? Então, assim, nós não podemos ter tipo um aerosol de ozônio, por exemplo, né? Porque o gás ele é tóxico ao ser inalado. E existe uma deficiência no corpo humano que a gente chama de deficiência de G6PD. Tá? A G6PD é uma enzima que ela é responsável que quando o corpo ela está baixa, acontece alguns rompimentos dos glóbulos vermelhos do sangue. Então, nesses casos, não podemos utilizar a ozonioterapia. Tá? Então, assim, a gente restringe também, além dessa G6PD, em pacientes que têm doenças hemolíticas. Que são as doenças do sangue? Doenças do sangue. Você tem, inclusive, uma experiência profissional no Hemocentro, no banco de sangue? Sim, fui gerente do banco de sangue, né, do Hemocentro, que é o único banco de sangue público do estado do Mato Grosso. Sim. Fui gerente do laboratório lá por 4 anos. Aí, dentro dessas questões de massoterapia, ozonoterapia, quem decide, assim, o paciente chega lá, reclama da dor, e aí você vai fazer toda, né, uma investigação e tal, mas assim, como é que é feita a decisão de qual tratamento vai ser melhor, como é que é esse protocolo, digamos? Os casos mais complexos, nós temos na nossa clínica uma equipe multidisciplinar, tá? Lá nós temos uma médica, nós temos 2 biomédicos, temos uma enfermeira. Tá? Então, nos casos mais complexos, a gente se junta, discute o caso do paciente e montamos um protocolo. Então, todo paciente que vem na clínica para uma consulta, a gente monta um protocolo para ele. Né? E a maioria das vezes a gente solicita exames, a gente acompanha os exames, a gente analisa. Se for exames, se forem doenças musculares ou do músculo esquelético, como uma hérnia de disco, algo do tipo, a gente pede os exames compatíveis com o tratamento, né, com a lesão do paciente. E montamos um protocolo para ele, aí assim a gente inicia o tratamento. Essa médica ela pode também pedir novos exames, caso seja necessário? Sim, ela pode pedir novos exames, a gente como biomédico nós também podemos pedir os exames. Tá? Já existe uma norma, né? Então a normativa disso, a gente solicita os exames e analisamos os exames e iniciamos o tratamento. Por exemplo, você falou de hérnia de disco, né, em questões de coluna. Às vezes a pessoa tem indicação de cirurgia já e fica, né, com medo, resiste, né? Eu vejo assim, por exemplo, a minha mãe tem hérnia de disco e fugiu, ela conseguiu estabilizar com como é que chama a técnica das agulhinhas? Acupuntura. Acupuntura, deu um branco agora, acupuntura. E não precisou, e conseguiu, né? E aí, claro, manteve os cuidados. Mas assim, chega muita gente assim, tem diagnóstico de cirurgia e procura como alternativa, e é possível, de repente, até realmente não precisar da cirurgia? Temos sim, temos vários casos disso na clínica, temos casos desse tipo publicados. Tá? Existem hérnias de disco que a gente consegue retroceder ela, vamos dizer assim, diminuir o tamanho da protusão, né? Vamos dizer dessa forma. A desidratação discal também, que é uma doença muito comum, né, nas lesões de coluna, e a gente consegue reidratar. Claro que a gente monta o protocolo, alguns pacientes vão precisar de 4 sessões, outros vão precisar de 20 sessões. Né? Então, assim, os casos são avaliados exclusivamente, nenhum protocolo é igual ao outro. Tá. Tem idade mínima para fazer esses? Tem, normalmente a gente não faz em criança, a não sei se for ozonoterapia auricular, tá? Que trata doenças do trato respiratório e algumas alergias também. Então seria no mínimo 18 anos, então, para quem... Na verdade, nesse caso a gente não avalia a idade física, né? A gente avalia a idade metabólica, vamos dizer assim, porque hoje a gente tem crianças de 10 anos que são maiores que os pais, né? Então, assim, vai mais da força física, da maturidade corporal, vamos dizer assim. Olha que interessante. Que outras técnicas vocês têm lá nas clínicas? Só pra hoje citar, nós trabalhamos lá com massoterapia, ozonoterapia, né? Ozonoterapia é o carro-chefe. Nós somos especialistas também em estética avançada, corporal e facial, tá? Emagrecimento. A médica, ela é
a médica da nossa equipe, ela é especialista em hormônios, né? Então lá hoje a gente trabalha também com implantes de chips hormonais. Trabalhamos com shiatsu, trabalhamos com massagens, né? massagem, drenagem linfática, massagem modeladora, né? Hoje a enfermeira que trabalha com a gente, ela é especialista nessa área de massagens corporais. Nossa. Bom, então assim, para quem quiser conhecer melhor o trabalho de vocês, quem quiser visitar lá a clínica, né, onde que fica, que contatos você tem, redes sociais, vamos passar então. Nós estamos localizados no edifício Santa Rosa Tower, sala 1508, tá? Nossas redes sociais é @everterapia, que é a minha página profissional, e @vitalitymed. Aí, por ali já se consegue. Sim, por ali já tem um linkzinho que marcar. clica, já vem direto pro WhatsApp, já conversa com a nossa secretária. Pode ir lá visitar, conhecer? Pode visitar sem compromisso, conhecer um pouco das técnicas, não precisa agendar uma consulta nem avaliação para isso. A gente esqueceu de falar de custos, assim, você pode dar uma ideia? Porque, claro, deve ter, assim, como você falou, que tem paciente que consegue em 2 sessões, né, o protocolo, ou precisa de 20, de 10, mas como é que tem essa... Que ideia que você pode dar de custo desses tratamentos? Hoje, considerando custo e benefício, a ozonoterapia sai muito em conta, né, muito em conta. E a maioria dos nossos protocolos de ozonoterapia também é acoplado à massoterapia junto, porque como a maioria é coluna, joelho, então assim, a gente coloca um ajuste de coluna, algo do tipo no protocolo também, que é para o paciente ter o máximo tratamento eficaz já de imediato. A gente, hoje os valores, em média pode ser, como é para o protocolo, né? Quanto maior o número de sessões, mais em conta fica. Dá para fazer o combo, né? Dá de fazer o combo, justamente. Então, assim, a gente fala em protocolos, né? Mas considerando popularmente, né? Popularmente é o combo. Mas a média de valores aí tem sessões que saem em média de R$100, R$150, sessão de ozônio. Ai, não, e assim, para quem tá... Porque geralmente as pessoas já buscaram tanto e não conseguiram tantas respostas, e isso até por experiência própria, às vezes a gente procura justamente porque a gente não aguenta mais, né? Eu acho que certamente vocês devem chegar, tem muito paciente que chega lá e fala, não aguento mais, só sinto dor, e os médicos falaram que eu não tenho nada, né? Justamente, hoje em dia, uma patologia que é muito tratada na clínica é a fibromialgia, né? Que é uma doença totalmente emocional. Os pacientes todos sabem disso. A maioria dos pacientes já tratam com médicos especialistas de psiquiatria, psicólogos, né? E ortopedistas, enfim. Porém, essa técnica, essa patologia, ela é totalmente emocional. Então, assim, com o ozônio a gente consegue estimular as glândulas responsáveis pela produção de hormônios de bem-estar. Que legal. Então, assim, a gente consegue modular isso. Então, o paciente que é fibromiálgico, ele entra na clínica com dores e já sai 70% aliviado, sem dúvida. Nossa, que fantástico. Com certeza, porque eu tenho amigas que sofrem isso e assim, quando consegue um mínimo de alívio, imagina, né? Já é uma grande vitória, né? Que bom. Tem mais alguma questão que você queria falar? Eu queria só dizer também que hoje a gente encontra muito, né, nas clínicas médicas, pessoas tratando de autismo, né, as crianças, principalmente as crianças. Então, o ozônio no autismo, ele é muito eficaz, muito eficaz. Então, se alguém tiver alguma dúvida também, querer saber sobre os protocolos de autismo com ozonoterapia, pode clicar no link, procurar a gente na rede social, que a gente agenda uma avaliação, conversa, não tem problema nenhum. E olha que os pais dos autistas lutam atrás, buscam, a gente conhece muito, a gente entrevistou muita gente que eles ficam, né, buscando aromaterapia, né, para o autista também. Temos que bacana. Também isso na clínica, aromaterapia. Olha só. Então, Everton, obrigada novamente. Eu que agradeço muito o bom, convite sabe, de estar ouvir aqui. tanta informação, assim, eu acho que certamente muita gente vai
vai se beneficiar e de repente se não tem alguém para indicar, né? A gente espera que tenha ajudado muita gente. Obrigada. Se a pessoa não tem dor, ela conhece alguém que tem. Ah, e a com gente está lá certeza, né? para atendê-los da melhor forma possível. Tá joia, obrigada. Eu que agradeço. Gente, nós conversamos com o Everton Luiz, biomédico, falando especificamente de massoterapia e ozonioterapia, mas tem muitas outras opções. Então, se você quiser saber mais, procure lá na clínica dele. Aqui vai estar, então, os dois endereços do Instagram, @everterapia e Vitalimed, é isso? Vitality Med. Vou colocar aqui para você. Clique, busque informação, vá conhecer, indique para alguém, curta e compartilhe essa entrevista. Até a próxima.